Imagine uma menina que iniciou sua atividade sexual aos 12 anos, ela vai fazer o seu primeiro preventivo aos 25. O tratamento ele vai depender em que ponto a gente conseguiu captar essa mulher com o problema, né? Se a gente conseguiu captar ali na lesão de baixo grau, o que é que o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, preconiza? Ele preconiza que essa mulher faça uma, um acompanhamento de perto, né? Geralmente o que a gente indica até que nesses 2 anos ela seja acompanhada até com um ginecologista que pode estar fazendo uma associação com a colposcopia além da citologia nesses 2 anos. Por quê? Lembra que eu disse que cerca de 80% das pacientes elas vão combater eficazmente o vírus? Dos outros 20% que desenvolvem lesões, ainda desses 20%, a maioria delas vão conseguir fazer regredir as lesões. Então, a lesão de baixo grau, ela tem um alto potencial de regressão, da paciente conseguir combater aquele vírus e voltar à normalidade. Se a gente pega essa paciente em um estágio de lesão de alto grau, então o que é que a gente vai fazer? A gente lembra aquela que eu expliquei que existe o colo, existe um canalzinho que vai ligar o colo ao útero, né? Essa zona que eu disse de transição chama zona de transformação. Nessa zona de transformação é onde mora a maior parte das atipias, das lesões. Então, o que é que se faz? Existe um procedimento feito sob anestesia local até, que retira essa zona através de um bisturi elétrico, tá? Então, assim, é um procedimento simples, é um procedimento rápido, é, feito sob anestesia local e que pode salvar essa mulher de ter uma progressão para uma lesão mais grave. E aí, quando a gente retira essa zona de transformação do colo, a gente envia esse material para o exame para saber o quê? Se você está retirando ali tudo, o que é que interessa saber? Que tipo de lesão era de fato? E se as bordas do pedacinho que você retirou ali, ele veio livre de doença. Se veio livre de doença, você já fica muito mais tranquilo para acompanhar essa mulher durante mais um período. Doutora, uma dúvida. Existe uma idade X para se começar a fazer o preventivo? E outro detalhe, Hum. há um intervalo de tempo ideal para que seja feito esses exames de prevenção? Pronto. O que acontece? Pelo Ministério da Saúde, a mulher deveria começar o rastreamento a partir dos 25 anos de idade. Só que a gente tem que considerar também o início da atividade sexual dessa mulher. A gente sabe que o vírus ele pode levar alguns anos para causar essas modificações, e a gente sabe que as mulheres hoje, cada vez mais iniciam a atividade sexual mais cedo. Então você imagina meninas, não se assustem, né? Meninas de 12 anos já iniciando a atividade sexual, e isso é uma realidade, inclusive já tive pacientes de 12 anos grávidas, infelizmente. Então, assim, imagine uma menina que iniciou sua atividade sexual aos 12 anos, ela vai fazer o seu primeiro preventivo aos 25. Olha o intervalo de tempo, né? Então, assim, fora da faixa etária, que é entre 25 e 65, as situações devem ser individualizadas, né? Se for recomendada pelo ginecologista, eu creio que compensa, né, que você tenha essa indicação de fazer. Ele vai, geralmente, o que é que eu oriento, né? Não é a recomendação oficial, é do Ministério da Saúde, dos 25 aos 65 anos, que eu recomendo. A paciente, a partir de mais ou menos 2 anos de atividade sexual, ela pode optar por realizar seu rastreamento, né? Eu digo, fica a seu critério de querer fazer ou não. As pacientes com essa idade atualmente já são vacinadas para o HPV, né? E aí eu deixo a critério delas. Em relação a 65 anos de idade, que é o que recomenda parar, já essa parte eu discordo um pouco, porque já tive pacientes, inclusive, com 92 anos que me apareceu com a lesão já avançada de câncer de colo, porque já tinha 20 anos que não fazia um preventivo, né? Então, eu acho que cada caso, fora dessa recomendação, tem que ser avaliado individualmente. E sobre a quantidade de tempo, o que é que lá diz? Você faz anualmente. Se você teve dois exames negativos, você pode espaçar o tempo. Só que a gente tem algumas coisas a se considerar. Quando você vai fazer esse raspadinho do colo do útero, quem garante ali que naquele raspadinho você fez um, um raspado bacana, que foi bastante células, porque muitas vezes se tiver muito corrimento, o que é que acontece? Vai muito muco e atrapalha a pessoa que vai receber essa lâmina lá para avaliar,
Então, não fica uma coleta muito adequada. Muitas vezes, nesse dia, você não conseguiu coletar o canal, você não conseguiu introduzir a escovinha para coletar o canal. Então, quando você dá o segmento ao rastreamento anual, você meio que evita de pegar esses pequenos erros, né? Essas pequenas coisas que podem atrapalhar a leitura. O rastreamento tem que ser anual. E vai vir aí novidades em relação à captura. Então, o que é que eu teria que fazer para poder rastrear de forma mais eficaz? Em alguns países já é feito. Já que é o vírus que causa, né, o câncer, o que é que eu poderia fazer? Vamos fazer um exame para saber se eu tenho vírus, né? Que seria a captura híbrida Fica do melhor. HPV. Só que isso, para nós, ainda é uma realidade longe, né? A gente não. É um exame caro, não é disponível no SUS. E ele é meio complicado de se fazer, principalmente em regiões mais distantes dos grandes centros. Mas já existem muitos protocolos que se indica você fazer o rastreamento, a coleta de preventivo de acordo com a captura híbrida. Até porque, se você fez a captura aqui, percebeu que você tem um vírus, que existem diversos tipos de HPV. Tem os HPVs que provocam verrugas, tem os HPVs que são oncogênicos, que são os que com maior capacidade de provocar o câncer. Se você detectou um HPV oncogênico, o que é que você deveria fazer? Não é de ano em ano. Você deveria rastrear com intervalo menor, né? Então faz mais sentido. Realmente. Só que daí, como eu disse, quando você solicita um exame desse para paciente, é um transtorno muito grande. Porque ainda não está amplamente difundido, não está amplamente disponível. Mas eu creio que isso vai se modificando ao longo do tempo, já é proposta, inclusive da Organização Mundial de Saúde, né, de erradicar o câncer de colo. Então, quem sabe, no futuro bem próximo, essa metodologia já vai estar disponível.